Bem-vindos ao canal. Coloque seus fones e mergulhe no medo. E inscreva-se no canal para não passar por situações sobrenaturais. Relato 1. Boa noite, meu nome é Anderson, eu sou um guarda noturno. Há algum tempo, fui contratado para cuidar da segurança de um antigo prédio abandonado no coração da cidade. A princípio, parecia um trabalho tranquilo, mas logo descobri que estava prestes a entrar em um pesadelo sombrio e sobrenatural. Antes de mergulhar nas aparições sobrenaturais e mistérios que encontrei, permita-me descrever em detalhes a minha rotina. Quando chego ao prédio, uma construção de concreto cinza de 3 andares, sinto um arrepio percorrer minha espinha. A entrada é sombria e os corredores, mesmo iluminados pelos meus fracos e vacilantes faróis, parecem engolir a luz. A primeira tarefa é verificar todas as portas e janelas, garantindo que estejam trancadas. A cada passo que dou, meus ouvidos são inundados por sussurros indistintos e rangidos sinistros. Eu tento ignorá-los, atribuindo-os ao vento ou à estrutura envelhecida do prédio, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixa. À medida que a noite avança, os acontecimentos estranhos se intensificam. Sombras se movem no canto dos meus olhos, mas quando viro meu olhar para elas, nada está lá. Sons de portas se abrindo e fechando ecoam por todo o prédio vazio, mas ao investigar, não encontro nada fora do lugar. Certa noite, enquanto patrulhava os corredores silenciosos, percebi uma figura pálida e translúcida na minha frente. Ela flutuava, emitindo uma luz espectral, e seu rosto estava coberto por um véu negro. O medo tomou conta de mim e meu corpo congelou. Eu sabia que estava testemunhando algo além deste mundo. À medida que as noites se repetiam, as aparições se tornavam mais frequentes e mais aterrorizantes. Vultos sombrios perseguiam-me pelos corredores, sussurrando em uma língua desconhecida. Janelas estilhaçavam sem explicação, como se fossem impulsionadas por uma força invisível. Meu coração batia descompassado, preso em uma realidade assustadora. Além das aparições sobrenaturais, outros mistérios começaram a me envolver. Encontrei pistas de uma história sombria, registros clandestinos e documentos misteriosos. Alguns mencionavam experimentos secretos realizados no prédio, enquanto outros falavam de tragédias e almas presas. Eu me vi pesquisando incansavelmente, tentando desvendar os segredos do lugar e encontrar um fim para meu tormento. À medida que me aprofundava, minha mente se tornava permeada pelo medo. Pesadelos perturbadores atormentavam meu sono, onde as aparições me perseguindo e sussurrando em meus ouvidos. Minha sanidade deslizava lentamente para o abismo, enquanto o prédio exalava uma atmosfera opressora. Agora, encontro-me aqui, compartilhando com você essa história noturna desesperadora. Estou preso em um ciclo interminável de aparições sobrenaturais, mistérios assustadores e uma desesperança crescente. Se tiver alguma sugestão ou ajuda, por favor, compartilhe. Mas por favor, tome cuidado. Talvez os segredos obscuros deste prédio atraiam você também. Relato 2. Boa noite, galera. Meu nome é Carlos, e esse é o relato do que eu vivenciei há 5 anos atrás. Na época, eu era apenas uma criança inocente, vivendo tranquilamente no tranquilo povoado onde nasci e cresci. Minha rotina era simples. Acordava cedo, ajudava meus pais com os afazeres domésticos e ia para a escola. As tardes eram reservadas para brincar com meus amigos na praça central da cidade, correndo, rindo e aproveitando a ingenuidade da infância. No entanto, tudo mudou quando começaram a ocorrer estranhos desaparecimentos. Crianças começaram a sumir sem deixar vestígios, e um clima de medo e apreensão se instalou na comunidade. Os adultos tentavam nos tranquilizar, dizendo que era apenas um caso isolado, um mero acaso. Mas no fundo, todos sabiam que alguma coisa obscura estava acontecendo. Percebendo que algo estava errado, comecei a investigar por conta própria. Escutei conversas de adultos preocupados, cochichos sobre um velho assustador que rondava as redondezas. Diziam que ele vivia isolado em uma cabana no fim da floresta e que, durante a noite, clamava por crianças inocentes para realizar seus rituais macabros.
Aquilo me deixou aterrorizado, mas também curioso. Decidi que era hora de desvendar esse mistério e proteger a nós mesmos. Falei com meus amigos sobre minhas suspeitas, e juntos, decidimos confrontar o velho assustador. Reunimos coragem e planejamos uma ação. Esperamos até a noite mais escura em que ouvimos o chamado de socorro de uma criança distante. Arrastamo-nos para perto da cabana do velho, esgueirando-nos com cautela e determinação. O que vimos ao nos aproximarmos era indescritível. O cheiro de morte impregnava o ar, e nossos corações batiam descompassados. O velho estava lá dentro, murmurando palavras estranhas em uma língua desconhecida. Para nosso horror, ao olharmos mais de perto, vimos um círculo de velas acesas, rodeado por figuras sinistras desenhadas no chão. Entendemos que estávamos diante de algo terrível, algo que tínhamos que interromper imediatamente. Resolvemos contar toda a história ao padre local, na esperança de que ele pudesse nos ajudar a detê-lo. Ele era o único em quem confiávamos e acreditávamos que ele teria a sabedoria e a coragem necessárias para lidar com a situação. Contamos-lhe em detalhes o que testemunhamos, alertando sobre o perigo que a nossa comunidade enfrentava. Para nossa surpresa, o padre, em vez de tomar uma atitude, pareceu inquieto e desconcertado. Ele nos pediu para não nos aproximarmos do velho assustador e nos tranquilizou, dizendo que iria lidar com a situação discretamente. Desconfiados, decidimos segui-lo secretamente. Vimos o padre se dirigir até a cabana do velho e adentrar sem qualquer hesitação. Aguardamos do lado de fora, cheios de ansiedade e determinação. Depois de um tempo que parecia interminável, ouvimos um grito horrível ecoar pela floresta. Mergulhados em terror, entramos na cabana para ver o que havia acontecido, apenas para encontrar um cenário de horror absoluto. O velho estava caído no chão, sem vida, e em uma mesa ao seu lado, havia um livro antigo empoeirado, com inscrições assustadoras. Percebemos que o padre estava transformado, possuído por uma força maligna que ele tentou invocar para usar em benefício próprio. Seu plano sinistro era sacrificar as crianças em nome de um poder sombrio. Tomados pela raiva e pelo medo, decidimos não deixar que ele escapasse impune. Com a ajuda das pessoas da nossa comunidade, armamos uma emboscada para flagrar o padre em suas ações macabras. Conseguimos prendê-lo antes que pudesse causar mais mal às crianças inocentes. Desde aquele dia, nosso povoado conseguiu se livrar das trevas que nos assolavam. Infelizmente, a paz voltou a ser apenas uma memória, mas agora sabemos que somos capazes de lutar contra os males que ameaçam nosso lar. A história do velho assustador e do padre maligno permanecerá conosco, não como um conto de terror, mas como um lembrete da força da coragem e da união. Relato 3. Boa noite, galera. Meu nome é João, e esse é o relato do que eu vivenciei há 12 anos atrás. Na época, eu tinha apenas 12 anos e morava em uma pacata cidade do interior. Tudo parecia normal em nosso pequeno pedaço de mundo, até que algo sombrio começou a ocorrer. Uma velha senhora esquisita havia se mudado para a casa ao lado. Todo mundo comentava sobre ela, dizendo que era uma bruxa ou algo assim. Eu nunca fui de acreditar nessas superstições, mas o que testemunhei naquela época me fez repensar minhas crenças. Começou com crianças desaparecendo misteriosamente. Primeiro, foi o filho dos vizinhos da rua de trás. Depois, um garoto que estudava comigo na escola. Eu só conseguia pensar no pavor e no sofrimento que aquelas crianças deviam estar passando. Então, algo estranho aconteceu. As crianças reapareciam em casa, chorando e com marcas roxas pelo corpo. Suas mães, desesperadas, tentavam acalmá-las, enquanto elas lutavam para explicar o que haviam passado. Era uma cena aterrorizante de se presenciar. As mães, assustadas e perplexas, não entendiam o que estava acontecendo com seus filhos. A curiosidade e o desejo de ajudar tomaram conta de mim. Eu precisava saber o que estava acontecendo, acima de tudo, garantir que aquela senhora assustadora pagasse por todo o mal que estava causando às crianças inocentes. Decidi, então, investigar por conta própria. Convidei 2 de meus amigos mais corajosos, Lucas e João,
para me ajudarem. Contei-lhes sobre as crianças desaparecidas e do retorno delas em um estado terrível. Os dois, mesmo um pouco receosos, concordaram em me acompanhar, movidos pelo desejo de ajudar e desvendar esse mistério sombrio. Decidimos que seria melhor agir discretamente. Esperamos até que a noite caísse e então nos dirigimos à casa da velha senhora assustadora. O local estava envolto em uma atmosfera sinistra, e a simples visão daquele lugar fez nossos corações acelerarem. Com cuidado, nos aproximamos da janela para espiar. E lá estava ela, praticando rituais sombrios e parecendo obcecada com algum tipo de força maligna. Ficamos horrorizados ao ver crianças acorrentadas, seus corpos frágeis marcados pelos terríveis castigos que recebiam. Não podíamos mais ficar parados. Decidimos chamar a polícia e relatar tudo o que testemunhamos. Esperamos ansiosamente pelo desfecho daquela noite terrível. Relato 4. Eu moro em Minas, e este é meu relato. Minha vida geralmente transcorre tranquilamente, com dias que se desenrolam em uma rotina pacata e serena. Tenho uma casinha simples, cercada por um jardim verdejante, onde passo meus dias cuidando das plantas e apreciando a tranquilidade que Minas oferece. No entanto, algo sinistro começou a perturbar minha paz recentemente. Foi quando vi aquela casa velha, no fim da rua, onde mora uma misteriosa senhora conhecida como Dona Eunice. No bairro, correm boatos sobre as atividades sombrias que ela realiza durante a noite. Seu semblante enigmático e olhar penetrante causam arrepios em todos que se aproximam. Desde então, comecei a perceber algumas ocorrências estranhas. Às vezes, nas noites mais escuras, conseguia ver uma figura sombria na janela da casa de Dona Eunice. Ela permanecia ali, imóvel, observando fixamente para o mundo exterior. Mesmo a certa distância, sentia seu olhar gélido me penetrar, provocando calafrios que percorriam minha espinha e desencadeavam um medo inexplicável. Não demorou muito para que essas ocorrências se intensificassem. Certa noite, ouvi batidas incessantes na minha porta. No começo, pensei que fossem apenas visitantes tardios, mas quando abri, não havia ninguém, apenas o vazio e uma sensação perturbadora de que algo estava errado. No dia seguinte, percebi arranhões nas paredes de fora da minha casa e vasos quebrados no meu jardim cuidadosamente cultivado. Era como se alguém estivesse tentando enviar uma mensagem sinistra. A situação chegou ao auge quando Dona Eunice decidiu visitar minha casa pessoalmente, durante a noite. Assim que ouvi o rangido assustadoramente familiar do meu portão, soube que era ela. Delicadamente, ela começou a bater na porta, como se quisesse entrar. Seus golpes se intensificaram e se transformaram em marteladas malignas, enquanto eu permanecia paralisado de medo no interior da minha morada. Seu olhar sinistro transmitia uma determinação assustadora, e eu sabia que estava diante de algo muito além da compreensão humana. Em um último ato de desespero, corri para trancar todas as portas e janelas, esperando que ela nunca conseguisse adentrar meu lar. Enquanto segurava a respiração, ouvi passos lentos e arrastados se aproximarem da minha casa, seguidos por um silêncio profundo e assombrador. Por um momento, tudo ficou calmo, mas a presença maligna de Dona Eunice ainda pairava no ar. Ainda hoje, me lembro daquela noite com um arrepio na espinha. Desde então, não tive mais problemas com Dona Eunice, mas seu legado de horror permanece comigo. Ainda ouço os sussurros sussurrados pelo vento noturno, e seu olhar fixo permanece em minha memória, me assombrando nos momentos mais tranquilos. Minha vida em Minas Gerais nunca mais foi a mesma desde que Dona Eunice entrou em cena, mostrando que o terror pode estar mais próximo do que imaginamos, à espreita nas sombras de casas velhas e misteriosas. E talvez, justamente do outro lado da janela, seja possível testemunhar o insondável.
Boa noite, galera. Eu sou um policial que trabalho há um bom tempo nessa cidade. Diariamente, patrulho as ruas, garantindo a segurança dos cidadãos e mantendo a ordem. Nunca imaginei que algo terrível pudesse acontecer em um lugar tão tranquilo. Mas aconteceu. Tudo começou naquele dia, um dia nublado e sombrio. Eu e meu amigo, também policial, estávamos de patrulha no carro da polícia, cumprindo nossa rotina habitual. Não havia nada de excepcional, apenas o silêncio no ar, que parecia ainda mais opressor naquele dia. Decidimos fazer um pequeno desvio em nosso caminho e passamos por um lugar estranho e deserto. As árvores sinistras formavam sombras que se moviam de maneira quase sobrenatural. Foi quando, de repente, ouvimos movimentações vindas da mata e avistamos dois olhos brilhantes nos fitando com intensidade. Aquilo nos deixou apreensivos. O carro parou instantaneamente. O medo começou a se apoderar de nós, enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo. A criatura, cuja aparência era indescritivelmente horripilante, se aproximava cada vez mais. Sem pensar duas vezes, meu amigo acelerou o carro, mas a criatura implacável continuava nos perseguindo. O pavor tomou conta de nós enquanto nos esforçávamos para escapar do seu terrível alcance. A escuridão tornava tudo ainda mais aterrorizante, dificultando nossa visão e nos enchendo de angústia. Disparamos nossa arma contra a fera, mas os tiros erraram o alvo, reforçando nosso desespero. Em uma tentativa desesperada de nos livrarmos do monstro, arriscamos manobras perigosas com o carro, quase colidindo em diversas ocasiões. De repente, a criatura conseguiu alcançar o carro e, com suas garras afiadas, abriu um buraco no teto. O medo dentro de nós aumentava à medida que víamos aquelas garras se aproximando perigosamente. Em um último esforço para nos defender, atirei alguns tiros na fera, acertando-o em cheio no peito. Um uivo ensurdecedor escapou dos lábios da fera, fazendo-nos estremecer até a alma. Enquanto soltava aquele aterrador som, a criatura saiu do carro e, em meio aos gritos terríveis, adentrou a mata escura. Nós permanecemos parados, recuperando o fôlego enquanto observávamos a criatura desaparecer entre as árvores. Nosso coração batia freneticamente, e a sensação de alívio se misturava ao medo que ainda nos assolava. Depois desse pesadelo, nunca mais fomos os mesmos. Aqueles olhos brilhantes e a figura horripilante daquela criatura continuavam nos assombrando, transformando nossa rotina calma em um turbilhão de pesadelos. Agora, nós nos perguntamos se a cidade tranquila em que vivemos sempre escondeu segredos sombrios, prontos para emergir e nos confrontar com nosso pior medo. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe todos vocês.